Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, o capítulo 11, a partir do versículo 17. É um texto que nós, com frequência, nos é lido aqui, mas muitas das vezes ele é usado somente para a ocasião da ceia. No dia de hoje nós vamos fazer uma exposição dele também, tratando dos detalhes da importância desse texto. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17 até o versículo 34, nós vamos fazer essa leitura. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? E posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes e que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que não se reúnam para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos orar? Grande Deus, é com respeito, tremor que estamos diante do Senhor, como a tua igreja reunida, para te cultuar. Cantamos, louvamos, participamos da ceia, e também agora queremos ouvir a tua palavra, Deus, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém. A gente sempre lembrar, irmãos, tem uma coisa que eu jamais vou esquecer aqui sobre Coríntios, é que desde o capítulo 8, Paulo tem tratado as questões sobre culto. Desde o capítulo 8, ele está trabalhando, corrigindo os equívocos que eles cometiam quando eles se reuniam, quando eles estavam em culto. E aqui também não é diferente, até o capítulo 14 ele vai fazendo isso. E aqui chegamos no capítulo 11 sobre a ceia do Senhor. O que é irônico para nós é que temos um capítulo sobre a ceia, é um dos capítulos que trazem mais detalhes sobre a ceia, além dos evangelhos. É um capítulo que ele está corrigindo os equívocos da igreja de Corinto. O texto a gente pode dividir em 4 partes.
A primeira parte, do 17 ao 22, Paulo vai estar repreendendo a igreja. No 17 até o 22, depois do 33 e 34, é a deturpação da ceia. Ou, eu vou explicar para vocês o que significa isso, não o que significava isso, a festa do amor que ocorria naquele contexto das igrejas primitivas. Ele vai trazer o significado da ceia do Senhor, 23 ao 26, e do 27 ao 32, os perigos em relação à ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, era uma cidade ali bastante diversa, né? Públicos diversos ali. As pessoas dificilmente nasciam ali. É uma cidade que foi povoada por conta de uma estratégia comercial do Império. Portanto, haviam judeus, muitos pagãos, havia veteranos, soldados, comerciantes. Então, imagina, pessoas ali de várias nacionalidades, e Paulo pregou a igreja neste lugar. Paulo, no contexto da igreja primitiva, isso para mim foi algo assim, vamos dizer assim, que uma descoberta, né? Eu não sabia, eu até verifiquei algumas fontes para entender o que isso significava, né? No contexto da igreja primitiva, a ceia era celebrada, a prática da ceia era de uma maneira um pouco diferente da nossa. Hoje não estou dizendo certo ou errado, estou dizendo que a prática deles era uma refeição, né? A nossa é mais parte da liturgia do culto. Eles se reuniam com uma refeição chamada ali, tinha a festa do amor e finalizava ali com a ceia do Senhor. E aí eu fui pesquisando, fui vendo, os melhores comentaristas estudiosos de Corinto, eles acreditam nisso. Então era um tempo ali onde que a igreja se reunia e o auge daquele momento ali era a ceia do Senhor. Então eles faziam refeições, ajudavam os pobres. Esse texto nas Escrituras, Judas só tem um capítulo, no versículo 12 de Judas, ele vai falar sobre banquetes, aí no estado também vai trazer uma advertência, mas era o que ocorria então a festa do ágape, ou a festa do amor, era tempo de ajuda aos membros mais pobres da igreja, um tempo de celebração, e eles começaram a deturpar isso, né? O que os ricos ali faziam? Então, por ser uma cidade que havia muito comércio, a importância dela é tão grande, era bom a gente lembrar isso. Então ela fica num istmo, né? Tinha um estreito espaço de terra, se eu não estou enganado, cerca de 6 quilômetros entre um mar até o outro. E os navios, para se tornar mais barato, eles chegavam do lado, descarregavam, e algumas embarcações até eram colocadas em cima de toras e empurradas esses 6 quilômetros até o outro lado, que ligava já para a parte do outro lado do mundo. Então era algo ali estratégico. Hoje eles fizeram ali, abriram uma passagem, né? Tem um canal ali como se, parecido com o canal do Panamá, mais parecido do que a gente tem hoje nos nossos tempos. Mas o resumo de tudo isso daí, as pessoas enriqueceram, o comércio era grande, movimentações comerciais ali ocorriam, o Império tinha muito interesse nisso, e com isso traz pessoas, e pessoas enriqueciam. Quando algumas pessoas dessas ricas enriqueceram, elas em algum momento passaram a fazer parte da membresia da igreja de Corinto. E aí, como que eram os cultos ali? Não existia o modelo que a gente tem hoje de ter um prédio próprio para a igreja se reunir. A igreja se reunia nas casas e nas casas dos mais ricos. Existia ali um salão enorme, gigante, ele recebia as pessoas. E aí o que Paulo fala aqui, que a gente passa a entender, é que eles estavam desprezando a igreja e envergonhando os pobres, porque cada um tomava sua ceia
antecipadamente a sua própria ceia. Havia os dois extremos, né? Há pessoas que passavam fome e há pessoas que se embriagavam. Então, por isso que Paulo começa falando que eles não se reúnem para melhor, mas para pior. E aí ele fala no versículo 18: sou informado quando se reúnem na igreja, na assembleia, a palavra aí, uma das palavras para a igreja que a gente conhece hoje, tão falada, né? Eclesia, está ali. Existem divisões entre vocês. Essas divisões eram, desde ali do capítulo 1, ele fala sobre esse tipo de divisão que existia ali. Só que eles estavam, quando a gente participa da ceia de uma maneira somente ritual, ela não é a ceia do Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele faz um jogo ali entre o 20 e o 21. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Não foi dessa maneira que o Senhor ensinou. Então faz parte daquilo que a gente tem falado. As repreensões de Paulo: olha, o que vocês estão fazendo aí, pelo que eu ouvi, não é a ceia do Senhor. Porque cada um toma ou sua própria ceia, ou se embriaga e outro passa fome. Então ele faz um jogo ali no 20, tem ceia do Senhor e própria ceia no 21. Por conta desses extremos aí que ocorria lá. Será que vocês não têm casas onde comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Então está nesse contexto que os ricos estavam fazendo um uso equivocado e chamavam ceia do Senhor. É interessante notar, nas cartas de Paulo, ele vai dizer exatamente isso. A gente tem ouvido a exposição de Efésios, em algum momento a gente já ouviu que na igreja de Deus não há homem, mulher, judeu, gentil, escravo, livre. É um momento ali, todos são a mesma coisa diante do Senhor. Não há aquele que é melhor ou pior. A gente tem falado sobre o aspecto de cima para baixo do Evangelho. Foi falado isso na IBD. Jesus era para ter sido, veio como rei, mas não veio como rei como as pessoas imaginavam. Por isso que o Evangelho é loucura, porque nem sempre o Evangelho ele vai ser inverso do que a gente vê no mundo sem Deus, na escuridão, nas trevas. Mas para a gente ver o Evangelho, a gente não pode desprezar as pessoas que a gente supõe ser mais fracas. E é isso que está acontecendo no contexto de Corinto. Os ricos se achando os melhores por sua condição financeira, eles estavam ali deturpando a ceia do Senhor, deturpando a festa do amor, por conta do seu orgulho. Eles estavam fazendo isso. Então, se aplica o aspecto de cima para baixo do Evangelho. Jesus, ele veio como rei, mas veio para servir. É um escândalo aquilo. Eu imagino ele quebrando tudo aquilo que a gente sabe ao lavar os pés do discípulo. Por isso que Pedro tem fica ali até desnorteado com o que ele fazia, porque jamais era feito isso. Na igreja de Corinto, durante a festa do amor, os ricos eles estavam se isolando, comiam à vontade as suas finas iguarias, dos seus banquetes que traziam de casa, bebiam ao ponto de se embriagarem. Do outro lado ficavam os pobres, não tinham condição de trazer os alimentos em casa, passavam fome. Então havia uma grande diferença ali na sociedade, um grande abismo ali entre os que eram ricos e os que eram escravos ali. Porque se a mão de obra no mundo antigo, ela dependia muito dos escravos. Roma vinha, trazia, colocava os escravos em praça pública, e aquele que tinha o dinheiro, aquele que era o senhor, o Quírios, comprava os escravos ali, e a pessoa passava a ser propriedade. Só que eles estavam trazendo isso para dentro da igreja. Não tinha muita diferença entre a maneira que eles se reuniam e os cultos pagãos que eles participavam. Estavam reproduzindo tudo aquilo. O aspecto de dentro para fora, a transformação interna não ocorria. A transformação lá no mais íntimo do coração não ocorria. E eles pensavam que estavam fazendo
estavam celebrando a ceia do Senhor. É por isso que Paulo reprova. Eles estavam se reunindo para pior, porque estavam trazendo no convívio da igreja algo que eles praticavam nas religiões deles pagãs ali, desprezando a igreja. Olha a palavra que Paulo, pesada que Paulo traz ali. Por isso que eles não são elogiados ali. Eles se juntavam para pior por conta do seu orgulho. Então devia ser uma palavra terrível, né? Quando Paulo fala que eles se reúnem para pior e não para melhor. Devia ser ali o Paulo foi muito duro ali com eles, né? Porque girava ali em torno deles mesmos, né? As coisas, por isso que ele fala que não vos dou. Não havia harmonia no meio deles. Havia divisões, a gente leu isso no versículo 18. Partidos. A palavra para divisões é a mesma palavra que a gente usa do cisma, né? Havia uma divisão. Então, imagine se para a questão da comida eles traziam isso, imagine com relação à roupa, o status social dividia a igreja. Eles não tinham uma alma no seu coração. E aí, como a gente lê, como que era no princípio lá em Atos. Mas eles praticavam o ritualismo, uma coisa ritual, sem pensar no que estava acontecendo. Então, a ceia não deve ser para nós algo ritual, acontece todo o início de mês, acontece todo o primeiro domingo do mês, como se fosse algo ali, somente automático ali, como se a gente fizesse uma coisa corriqueira ali. Temos que pensar no significado dela. Vocês perceberam hoje o cuidado que o pastor Norival tomou? E todos os pastores que celebram a ceia tomam quando a igreja está com muitos visitantes. Eles falam, não, se você, tome cuidado com isso. Se você faz parte de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja, você deve tomar. Fora isso, você não deve tomar. Porque a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas o cuidado que deve ser para não se tornar um mero ritual. Os pastores falam aqui, vez após vez, quando vão celebrar a ceia, eles têm todo esse cuidado aí. Eles deturpavam ali o significado da própria ceia. É interessante o que um homem chamado Warren Wiersbe, ele vai destacar 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para trás. Jesus está ordenando que a igreja não lembre das coisas maravilhosas que ele fez. Mas do que é para lembrar da ceia? Da morte. Da morte dele. Então devemos olhar para trás, porque lembrar da morte de Jesus. Sem a morte de Jesus, não haveria a redenção para a igreja. A ceia lembra da morte, lembra de algo terrível, lembra da maior injustiça que ocorreu. Então devemos olhar para trás, mas também devemos olhar para a frente, porque a ceia ela vai apontar para a vinda de Cristo. Não é isso que ele vai dizer no próprio texto ali? Porque no versículo 26, todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia ela vai apontar para a morte de Jesus, mas ela não vai ficar ali somente na morte de Jesus. Há uma expectativa que toda vez que é celebrado, vai apontar para a sua vinda. Aponta também para a sua volta. A verdade que mais me conforta do Evangelho é que a gente não foi deixado somente às nossas próprias custas, né? A nossa própria sabedoria e força. Eu me agarro nisso, né? Que Jesus vai voltar. Então a ceia aponta para trás, aponta para frente da vinda de Cristo. E a ceia do Senhor é o elo entre essas duas vindas. O monumento da primeira e a
garantia da outra que está por vir. Só que a gente não só olha para trás, para frente, olhamos para dentro. Por que olhamos para dentro? Paulo também ele fala examinar-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não devemos ali examinar e julgar a vida alheia, né? Mas julgar nós mesmos, né? Investigar o nosso coração, analisar a nossa vida. Muitos crentes caem nesse erro aqui de fugir da ceia por conta do pecado. Mas como diz Hernandes Dias Lopes, devemos fugir do pecado por causa da ceia. Então a ceia ela vai apontar para a restauração pura. Eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido, muitas vezes alguém que está lá em pecado, ele foge, não vem da igreja, não vem ao culto, nem no dia da ceia. E a ordem é examine-se e coma da ceia, porque você faz parte do pacto. É sério isso. No mundo antigo, só fazia uma refeição com a outra se ela estava em paz com a outra, se ela tinha um pacto ali, uma responsabilidade, uma aliança ali com a outra. A ceia significa a aliança com o Senhor. A ceia significa que estamos em paz com o Senhor através de Cristo. Tem uma letra de uma canção, da última vez que eu falei sobre a ceia, eu falei, nossa, devia ter falado dessa letra, mas é uma letra linda, né? Não vi essa letra ainda traduzida para o português, ainda só fica no inglês essa letra, e eu quero falar para vocês aqui. É uma letra assim maravilhosa. Depois eu posso até compartilhar um vídeo no grupo da igreja ali para a gente escutar essa letra. Ela diz assim, o título da música é Venha para a Mesa. Todos nós começamos do lado de fora, o olhar de fora. Este é o lugar onde a graça começa. Nós estávamos com fome, estávamos com sede, sem nada para dar. A forma que nos esperava, justamente quando toda a esperança parecia perdida, o amor abriu a porta para nós. Ele disse, venha para a mesa, venha se juntar aos pecadores que foram resgatados, tome seu lugar ao lado do Salvador, sente-se, seja livre, venha para a mesa, venha conhecer a poderosa tribulação de desajustados, esses mentirosos, esses ladrões. Não há indesejáveis aqui. Assim como o pecado e vergonha trouxeram você pode deixá-los na porta. Deixe a misericórdia atraí-lo para perto. Venha para a mesa. Venha se juntar com os pecadores que foram resgatados. Tome seu lugar ao lado do Salvador. Seja livre. Venha para a mesa. Venha para a mesa. Para o ladrão e o duvidoso, para o herói e o covarde, para o prisioneiro e o soldado, para os jovens e os mais velhos, todos os que têm fome, todos os que têm sede, todos os últimos, todos os primeiros, todos os espinhosos e todas as princesas, todos os que falharam foram perdoados, todos os que sonham e todos os que sofrem, todos os que amaram e perderam outro, todos os acorrentados e todos os livres, todos os que seguem, todos os que lideram, qualquer um que tenha sido desiludido. Tudo que você perdeu foi encontrado, todos os que foram rotulados com certo ou errado. Todo aquele que ouve esta canção, venha para a mesa, venha se juntar aos pecadores resgatados, tome o seu lugar ao lado do Salvador, sente-se e seja livre. Ou seja, ninguém era digno disso, ninguém era digno de participar, nenhum de nós. Com isso a gente entra nos perigos sobre a relação à ceia do Senhor. João Calvino vai dizer que participar da ceia de forma digna é ter a consciência da própria indignidade. Porque ninguém é digno. A vez que eu expus ali na congregação o Evangelho de Marcos, foi uma das passagens mais que eu parei assim e fiquei um tempo pensando em tudo aquilo que eu tinha lido, refletido. Porque quando a gente lê nos Evangelhos, não é só Pedro que nega Jesus, não é só o traidor, não é só Judas que traiu. Todos abandonaram o Senhor, todos sem exceção.
Por isso que Calvino coloca aqui que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Todos nós somos indignos de participar desse momento que a gente acabou de participar, solene. Ninguém tinha essa dignidade de participar. Ninguém era digno de participar disso. Só participamos porque Jesus, Ele, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue sobre nós para limpar os nossos pecados. Ele que reconciliou-nos com o Pai. Participar da ceia indignamente é participar de forma irresponsável, sem reflexão, sem autoexame. É participar assim, sem pensar ali no que foi feito por nós. Pensa no contexto de Corinto. Eles não tinham essa perspectiva em mente. Paulo aqui está corrigindo a maneira equivocada que eles participavam da ceia. Nenhum de nós somos dignos de participar. Tem que haver o autoexame. Discernir o corpo. O que seria isso de discernir o corpo? Não há assim um consenso definitivo, mas eu acredito que primeiro é o corpo de Jesus, que foi moído na cruz. O outro corpo que precisa ser discernido também é a igreja. É nisso que os coríntios estavam falando, de discernir o corpo da igreja. Aqueles que eles desprezavam faziam parte da igreja de Cristo também. Eram tão importantes. Quando a gente vai na ceia e despreza o irmão, fazendo acepção, ou nutrindo mágoas no coração, estamos participando da ceia sem discernir o corpo. Hoje, quando estava sentado ali, ao ver os vários testemunhos ali, eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade como igreja a gente tem na vida dessas pessoas. Quanta coisa ali, eles contaram de maneira resumida, mas quanta coisa ali ficou sem contar, sem falar. O que foi falado já foi impactante para nós. Quanta responsabilidade a gente tem uns com os outros. É disso que está dizendo. Por isso que a igreja não pode admitir qualquer um. Tem que admitir pessoas transformadas, que deixam transparecer essa transformação da vida delas, que são ensináveis, porque elas vão participar desse corpo. Auto-julgamento também. Os perigos, de participar da ceia do Senhor sem um auto-julgamento. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É muito fácil, irmãos, a gente julgar os outros. É terrível, É difícil para nós não julgarmos os outros. Mas, só que quando é com relação a nós mesmos, É isso que está dizendo. Paulo vai dar um alerta, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, mas não é um julgamento para a condenação, no sentido que o mundo vai ser condenado, mas para a disciplina. Há uma tendência de nós sermos coniventes com nós mesmos, com os nossos erros, e com os pecados alheios, sermos duros, demais. Então, a celebração da ceia é um momento de autoconfronto, porque o auto-engano é perigoso. A gente se enganar a nós mesmos, somos perigosos nisso daí, somos mestres nisso daí. Dessa maneira que Paulo ele vai encerrar ali esse capítulo, reforçando o que deve ser feito. Quando se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. E se esperem uns pelos outros, tem que estar naquele contexto ali da festa do amor, de ricos e pobres que existiam, sem ali achar que um é menos importante do que si mesmo, com a consciência de servos. É totalmente contrário ao que a gente aprende no dia a dia. Aliás, parece que tem no mundo hoje
chamado politicamente correto, parece que tem algumas pessoas que elas estão entendendo isso, mas ainda assim é muito distante, né? A gente ser servo, estar pronto para fazer um serviço ao outro, e sem querer aparecer, sem querer alguma recompensa, né? Sem querer alguma coisa em troca. O servir é de maneira abnegada, né? Sem pensar nas vantagens, né? Sem aparecer. Eu sempre disse para a Sheila uma coisa, eu falava: Sheila, olha, fazer o bem para o outro com uma câmera te filmando é muito fácil, né? Ter essa, mostrar, olha como que eu sou bondoso. Vários programas faziam isso, fazem, não sei mais como que é, mas eu via muito disso, né? Fazia ação social, olha, tal pessoa importante, artista, jogador, ele doa as coisas, muito fácil. O problema é quando ninguém vê, ninguém aplaude. Esse é o contexto da igreja, né? Para a gente lembrar essa questão de cima para baixo, né? De serviço. Isso é o que Paulo está ensinando aqui, vai dar ênfase principalmente no capítulo 13. Não é surpresa o capítulo que fala sobre o amor está em Corinto. É irônico, porque a gente sabe pela mitologia que existia ali os deuses, né? Os vários deuses, as várias divindades no mundo romano. E nessa cidade tinha uma das divindades que eram adoradas, era a deusa do amor. Mas o amor bíblico, ele se contrapõe com o amor distorcido, né? O amor de quem não conhece Cristo. Porque o amor de quem não conhece Cristo é muito um amor próprio, né? É um amor exacerbado a si mesmo, né? Um amor egoísta. Não poderia nem chamar de amor, se a gente fosse ver. Mas o mundo, ele fabrica várias caricaturas, né, do que é verdade. Ele distorce a verdade de Deus. A gente vê isso. Isso está escrito em Romanos. Então é isso que Paulo ensina para essa igreja, para olhar para si mesmo, né? Para discernir o corpo, para andarem diante de Deus, não de maneira egoísta, mas de maneira altruísta, né? Não é à toa que ele vai falar isso daí depois. Para fechar, para encerrarmos, a ceia do Senhor, ela não é para os dignos, mas para os que em humildade reconhecem sua dependência da graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, pela exposição de Coríntios, ó Deus. Ela aponta para o Senhor, ó Deus. Aponta para a imitação do Senhor. Aponta para imitarmos a tua conduta, Deus. Muitas vezes o nosso coração se endurece, se ensoberbece, Senhor. E isso é um grande mal, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Apesar de nossas falhas, dificuldades, tropeços, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser uma comunidade que celebre, ó Deus, que faça uso correto do que o Senhor deixou, ó Deus. Que isso se veja no dia a dia desta comunidade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.